Senhores, na segunda parte da nossa aula de competência, eu gostaria de falar mais um pouco acerca do defeito processual, que significa um processo ser endereçado a um juiz que não tem aptidão legal para seu conhecimento e julgamento, ou seja, a chamada incompetência. Como mencionado ao final do último vídeo, quem tem a aptidão para decidir se tem ou não tem competência é o próprio órgão julgador. Então, um juiz de direito, um juiz de uma vara civil de Curitiba, por exemplo, quando suscitada a sua incompetência, é ele próprio que toma a decisão no sentido de ter ou não ter a competência, a aptidão legal. Ocorre que, se o juiz decide e define que ele é sim incompetente nos termos da lei, a consequência deste defeito processual é que o órgão julgador deve remeter este processo para o órgão julgador entendido como competente. Então, diante do reconhecimento da incompetência, a consequência não é a extinção do processo. A consequência é, o juiz da Vara Civil de Curitiba diz: eu não tenho competência para julgar este processo nos termos da lei, porque em verdade a vara competente, o órgão julgador competente, é a Vara Civil da comarca de Paranaguá, por exemplo. Então, o juiz toma a decisão no que diz respeito à competência, ou o tribunal, quando do recurso à decisão de incompetência reconhece este defeito e decide encaminhar o processo em sua integralidade ao juízo destinatário. Essa remessa, esse translado do processo é o que nós usamos o termo em latim de translatio iudice. A translatio iudice, portanto, é a consequência do reconhecimento de incompetência. É interessante que pelo artigo 64 do Código de Processo Civil, caso o órgão julgador que se defina ou decida pela sua incompetência já tiver decidido algo em sede liminar, alguma tutela provisória, enquanto não reapreciada esta tutela provisória pelo órgão julgador competente, esta decisão continuará a produzir efeitos. Preste atenção nesta parte, vou repetir. Quando o juiz define, então, pela sua incompetência, esse processo será transladado ao juízo competente. Perfeito. E pergunta-se, e se esse órgão julgador já tiver tomado alguma decisão no processo? Por exemplo, uma decisão provisória, uma decisão liminar. Pergunta-se, esta decisão, diante da incompetência, deixa de produzir efeitos? Sim ou não? A resposta, conforme o artigo 64 do Código de Processo Civil, é não. A decisão liminar continua produzindo efeitos, o processo sai de Curitiba, é remetido para Paranaguá, e até que o juiz de Paranaguá reavalie essa decisão liminar, ela continua a produzir efeitos. Essa é uma regra, portanto, a este assunto, que não se aplica tão somente se o próprio órgão julgador que decide pela sua incompetência já revoga os efeitos da sua decisão. Feito esta parte, eu gostaria de fazer um comentário e uma ressalva a translatio iudice. Então, como já de seu conhecimento, reconhecida a incompetência, o processo é remetido ao órgão competente, salvo em duas hipóteses. A primeira situação em que o processo não será transladado e sim será extinto sem julgamento de mérito é se trata de incompetência do juizado especial. Então, como já foi ensinado aos senhores em outra oportunidade, nós temos os juizados especiais, trazidos pela Lei 9.099 de 95. Por exemplo, quando se trata de um juizado especial civil de âmbito estadual, somente este órgão julgador pode conhecer de processos cujo valor seja de até 40 salários mínimos. Se uma pessoa ingressa com processo no juizado especial civil estadual com o valor de causa de R$1 milhão, o juizado especial será incompetente. Porém, nesses casos de juizado especial, o processo, em verdade, ele será extinto sem julgamento de mérito e não
como seria em outras oportunidades, remetido ao órgão julgador competente. A segunda possibilidade de extinção do processo sem julgamento de mérito é nos casos de competência internacional. Em realidade, você há de imaginar que o Poder Judiciário brasileiro não tem a competência de julgar todos os litígios do mundo. Um autor chinês contra um réu japonês por conta de um contrato elaborado na Itália, cujo cumprimento se daria nos Estados Unidos. Para esta lide, salvo exceções, não podem o autor japonês e o réu japonês, o autor chinês e o réu japonês, quererem litigar perante o Poder Judiciário brasileiro. Caso esse processo seja então ajuizado no Brasil, será verificada então que o Brasil não tem regra, não tem competência para conhecer deste processo, e ao invés de se encaminhar ao órgão julgador do país competente, o juiz brasileiro irá extingui-lo sem julgamento de mérito. Aqui já vale frisar que a própria legislação traz as hipóteses de competência da justiça brasileira para julgar casos concretos, aquilo que nós chamaremos de competência internacional, que será objeto de um vídeo futuro. Por ora, saiba que juizado especial ou competência internacional não há a translatio iudite e sim há extinção do processo sem julgamento de mérito. Dita essa primeira parte, nós temos uma situação bastante curiosa. Imagine que o juiz de Curitiba, da Vara Civil de Curitiba, após provocado, ele decide pela sua incompetência e remete, portanto, o processo a um órgão julgador da comarca de Paranaguá. Porém, chegando a Paranaguá o processo, o juiz da Vara Civil de Paranaguá vê esse processo e diz: não, na verdade, segundo a lei, eu não tenho aptidão para julgar este processo. Era sim o juiz de Curitiba. Então, o juiz de Curitiba se declara incompetente, chega esse processo após a translatio iudite para o juiz de Paranaguá e ele também se declara incompetente. Essas situações em que dois juízes se declaram incompetentes, nós chamamos de conflito de competência. Mais especificamente, conflito de competência negativo, porque ambos negam a sua competência. Pode acontecer ao contrário, um órgão julgador se declarar competente para conhecer de um processo, mas um outro órgão julgador, por questões que nós veremos, talvez de conexão, se diz que ele é competente. Então, veja ao contrário, o juiz de Paranaguá diz que tem competência, mas recebe um ofício do juiz de Umuarama, dizendo que aquele processo deveria ser conhecido em sua comarca. Tenho aqui de novo um conflito de competência, em que dois juízes se dizem competentes, falamos, portanto, de conflito de competência positivo. Diante do conflito de competência, seja positivo ou negativo, não há como o próprio órgão julgador solucionar esta questão, esta querela, esta divergência. Necessariamente terá que ser iniciado um incidente processual que nós chamamos de incidente de conflito de competência, que será remetido ao primeiro órgão julgador, ou melhor, ao primeiro tribunal superior aos órgãos julgadores conflitantes. Em outras palavras, você vê que tem um juiz da Vara Civil de Curitiba, que diz que não é competente, e um juiz de uma Vara Civil de Paranaguá, que também diz que não é competente. Este conflito será remetido ao tribunal imediatamente superior a esses órgãos julgadores, ou seja, Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A mesma coisa haveria quando o conflito positivo, o juiz de Paranaguá e de Umuarama, dois juízes cíveis das varas cíveis de comarcas distintas, mas vinculados ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, portanto, irá julgar este conflito de competência e dizer: a competência é de um, a competência é de outro. Quando se trata de tribunais de âmbito federal, acontece o mesmo. Um juiz da seção judiciária de Curitiba, num conflito de competência com o juiz da seção judiciária de Porto Alegre, da Justiça Federal. Esse conflito será remetido imediatamente ao Tribunal Superior a eles, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Quando se trata de juízes de tribunais distintos, vinculados a tribunais distintos, por exemplo, um juiz do trabalho com conflito de competência com um juiz eleitoral. O conflito de competência será remetido ao Superior Tribunal de Justiça. É regra constitucional trazida pelo próprio texto da Constituição Federal. Mais do que isso, não é o meu intuito aqui trazer as regras de competência porque faremos uma atividade sobre esse assunto, mas quando há conflitos entre tribunais superiores distintos, a competência para julgar o conflito de competência é do Supremo Tribunal Federal. Por ora, me cabe aqui fazer uma parte. O importante é você conhecer aqui a estrutura da competência e não necessariamente as regras específicas de competência que você verá ao longo do tempo e com a prática. Por exemplo, para esse momento estamos conversando e aprendendo sobre os conflitos de competência, quando dois órgãos julgadores negam sua competência ou dizem que são competentes. Bom, eu acho que isso já é conteúdo suficiente para esse segundo vídeo. Daqui a pouco nós continuamos. Até lá!